Antes de começar a nossa pré-aula de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal e acione as notificações no sininho. Não esqueça de deixar o seu like e, se você gostar do vídeo, deixe um comentário e compartilhe com seus amigos. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal O Professor. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente para juntos aprendermos um pouco mais acerca da Palavra de Deus. E estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, ou melhor, à nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa penúltima lição desse terceiro trimestre, que vai nos falar sobre o livro de Neemias, a reconstrução dos muros e vencendo os inimigos. A lição de hoje, ela envolve muita coisa interessante e eu espero que você goste de todo o conteúdo que será colocado aqui nesta oportunidade. Lhe convido, se você não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva em nosso canal, acione as notificações no sininho para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você seja notificado. O PDF estará à sua disposição nas descrições deste vídeo, onde você pode fazer o download gratuitamente. Além de você poder fazer o download gratuitamente, na descrição deste vídeo, você também poderá assistir todas as aulas deste trimestre. Na descrição desse vídeo também tem os links de todas as aulas, não só deste trimestre, como também do trimestre anterior, ou seja, do segundo trimestre. E se você fizer aí uma pesquisa aí no nosso canal, você vai descobrir que tem inúmeros vídeos que falam sobre a palavra de Deus, curiosidade bíblica, ensinamento, pregações. Esse canal está repleto de ensinos e comentários acerca da palavra de Deus e acerca da nossa atualidade. Então vamos à nossa pré-aula de hoje. Vamos falar sobre o livro de Neemias. Nós temos algumas particularidades para falarmos acerca do livro de Neemias. Em primeiro lugar, vamos entender a linha do tempo de Neemias, o que envolve toda a historicidade de tempo do livro de Neemias. Como você pode conferir aí na sua tela, o livro de Neemias, ele tem essa linha do tempo e tem algumas datas e algumas particularidades, né, mais específicas. Ou seja, no ano 446, Neemias tomou conhecimento da situação de Jerusalém e recebe permissão de Artaxerxes, rei da Pérsia, para viajar até lá e tornar-se governador. Já no ano de 445 a.C., Neemias chega a Jerusalém e constrói os muros. Lá por meados do mesmo ano, mas no mês de março ou abril, Neemias faz a sua solicitação a Artaxerxes I. E logo no mês de julho do mesmo ano, Neemias chega a Jerusalém como governador, ou seja, ele retorna novamente para Jerusalém. Já no dia 21 de agosto, ele inicia-se a obra, Neemias, inicia a obra da construção dos muros de Jerusalém. No dia 2 de outubro, os muros de Jerusalém são concluídos. Observe o quê? Que é praticamente do mesmo ano, né? É aí onde entram os 52 dias, aproximadamente, do livro de Neemias. Aí nós temos aí o ano de 445 a 433 a.C., que é a primeira gestão de Neemias como governador. Realiza reformas sociais e religiosas com a ajuda de Esdras. Olha aí, novamente, a pessoa que nós estudamos, né, na aula anterior. Jerusalém é repovoada. E nós também temos aí no ano 432 a.C., Neemias retorna a Suzã
E no ano 432 ainda, a 430 aproximadamente, ministério de Malaquias. Esse período é o período que Malaquias desenvolveu o seu ministério. Nós vamos estudar sobre os profetas menores nos próximos trimestres, né? Nesse próximo trimestre agora estaremos estudando sobre os livros poéticos e profetas maiores. E posteriormente, com certeza, estaremos estudando sobre os profetas menores. No ano de 430 a.C., Neemias retorna a Jerusalém novamente, e nos anos de 430 a 408, segunda gestão de Neemias como governador da província, mais reformas sociais e religiosas. Então, nós que podemos perceber é que ao longo dessa trajetória, Neemias teve uma participação fundamental na história da reconstrução de Jerusalém, não só da reconstrução de Jerusalém em si, mas em questão social, espiritual, religiosa do povo. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar também sobre a relevância do livro de Neemias, ou seja, o primeiro tópico da nossa lição. Dentro desse primeiro tópico, nós iremos abordar quais as fontes utilizadas para a construção deste livro, quem foi o autor do livro de Neemias, quando se deu o seu surgimento na história. Bom, para nós entendermos um pouco a esse respeito, vamos recapitular aqui um pouco sobre a aula anterior. Se você não assistiu à aula anterior, eu lhe convido que, ao terminar esta aula, você assista à aula anterior, que ela lhe ajudará muito a entender a aula de hoje. Mas vamos fazer aqui um breve resumo da aula anterior. O que nós podemos perceber é que o povo estava em cativeiro, e a partir do momento que o povo estava em cativeiro, Deus decide libertar o povo do cativeiro após os 70 anos que o povo passou preso na Babilônia, quando Nabucodonosor II invadiu Jerusalém, destruindo tudo, como destruindo o templo, os muros, as portas, levando o povo cativo, né? Os homens mais fortes, os jovens, as mulheres mais bonitas, as pessoas mais saudáveis, que eles levavam para o cativeiro. Então, nesta ocasião, foi que Esdras sobe a Jerusalém novamente para reconstruir o templo junto com Zorobabel. E é nesse período que é o primeiro grupo, né? O primeiro grupo de pessoas que regressam, né? É o primeiro grupo no ano de 583, que é liderado por Zorobabel. Na ocasião, Ciro era o rei da Pérsia, e ele sobe da Pérsia aproximadamente com 50 mil pessoas. Você vai encontrar isso no segundo capítulo do livro de Esdras, capítulo 1, até o versículo 66. Do capítulo 2, versículo 1 até o 66. É muito versículo, né? Então, e o nosso segundo grupo que regressou a Jerusalém é o grupo liderado por Esdras, né? Ou seja, Esdras lidera esse grupo que sobe aproximadamente no ano 458. Na ocasião, Artaxerxes era o rei da Pérsia, e Esdras sobe para Jerusalém com aproximadamente 8 mil pessoas. Está registrado no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 14. E, por fim, entra exatamente o livro a qual nós estamos estudando, este período, que é o terceiro período do regresso, ou seja, o terceiro período das pessoas que voltam para Jerusalém na ocasião com Neemias, né, no ano 445, e na ocasião Artaxerxes era o rei da Pérsia. Quantas pessoas subiram com Neemias não nos é informado, mas esse relato já se encontra no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 6 ao versículo de número 9. O que podemos perceber é que tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias fazem parte do mesmo conjunto histórico, né? Eles fazem parte da mesma historicidade, faz parte do mesmo momento.
Ou seja, as narrativas são bem semelhantes. Narrativas, acontecimentos sociais, aquilo que envolvia a história do povo era bem semelhante. Na aula passada também nós mencionamos a relação do livro de Esdras com os demais, alguns livros do Antigo Testamento. Ou seja, na ocasião, na reforma espiritual e religiosa do povo, foi lido o livro de Deuteronômio. Foi lido por Esdras, o livro de Deuteronômio, perante todo o povo. Isso está em Neemias capítulo 8 já. Qual é a relação destes livros com Esther? Ora, os fatos de Esther ocorreram entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Vamos observar que tem todo um contexto histórico a esse respeito, né? E o que Jeremias tem a ver com esses livros, com esta historicidade nesse período? Esdras registra o cumprimento da profecia de Jeremias, do capítulo 29, do versículo de número 10 do livro do profeta Jeremias. E o que Ageu e Zacarias têm a ver com este livro? Ora, Ageu e Zacarias viveram exatamente dentro desse período, dentro desse contexto histórico. Então, o que nós podemos perceber é que no livro de Neemias, assim como no livro de Esdras, nós temos um paralelismo entre as histórias, a participação, a menção de livro e de profecia, no caso de Deuteronômio, no caso do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, e Deuteronômio, onde foi lido a lei de Moisés, né, que é a repetição da lei. Ali a lei é repetida novamente, né, para trazer a memória ao povo. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias fornecem esse conteúdo histórico como o povo estava vivendo na época. É bem interessante nós destacarmos também que esse período era um período de reconstrução, era um período de restauração. O povo tinha passado 70 anos cativo, mas havia tido esses 3 regressos estes que precisavam de ser reconstruído a cidade, né? O templo por Zorobabel, a cidade deveria ser reconstruída, os muros deveriam ser levantados, reparados, né? Ou seja, a cidade em si, que uma vez havia sido destruída pela invasão de Nabucodonosor II, uma nota de rodapé, foi o próprio Deus que levantou Nabucodonosor II para a destruição da sua própria cidade, ou seja, da cidade de Deus, né? Para punir o seu povo, o povo de Deus. Por causa do quê, professor? Por causa da rebeldia do povo, por causa da idolatria do povo. Nós já estudamos lá no livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós estudamos sobre as consequências da idolatria, as consequências do pecado. Se você não assistiu essas 2 aulas, o primeiro livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, assista também para que você possa compreender, entender o motivo do cativeiro. Ou seja, só foram para o cativeiro devido à rebeldia, à idolatria que o povo em si praticava através dos seus líderes, através dos seus reis. Porque os reis de Judá e os reis de Israel foram uma boa parte desses reis, foram idólatras. Boa parte desses reis transgrediram os mandamentos do Senhor. E Deus agiu com princípios em sua palavra. Em Deuteronômio, capítulo de número 28, nós podemos ver ali o princípio da bênção e o princípio da maldição. Deuteronômio 28 é o ponto de partida para a ação de Deus a partir daquele momento no desenvolvimento histórico do seu povo. A partir deste momento que Deus pronunciou as bênçãos e as maldições sobre a vida do povo, estava aí à disposição do povo o que eles queriam, né? E nós podemos observar isso na Bíblia. Ao longo da história, Deus sempre retribuiu o seu povo com bênçãos ou com maldição, né? Ou seja, eis que cedo venho, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Recebemos
aquilo que as nossas obras, aquilo que nós produzimos, né? Então, o que nós podemos ver é que havia um período de reconstrução para o povo, um período de reconstrução, e que esse período de reconstrução era fundamental para a história do povo de Jerusalém. Ou seja, havia uma história sendo construída, e esta história sendo construída havia os seus personagens principais, né? Esdras, Zorobabel, Neemias. Esses personagens principais dentro dessa narrativa bíblica, eles são de fundamental importância para a construção desta literatura. Ou seja, o livro de Neemias, assim como o livro de Esdras, melhor dizendo, né? De Esdras, Esdras, né? Às vezes a gente confunde. Mas o livro de Esdras e o livro de Neemias, nós podemos ver que são personagens que têm uma participação fundamental na construção literária deste livro. E aí é onde nós entramos na relevância do livro de Neemias. Qual é a importância do livro de Neemias? Ora, a importância do livro de Neemias, assim como todos os livros da Bíblia têm a sua importância, o livro de Neemias também possui a sua importância. Relata ali o momento em que Deus usa os seus servos para trazer segurança e proteção para a sua cidade. Eram as palavras do próprio Deus se cumprindo na vida do seu povo. E o relato registrado desses acontecimentos é de suma importância para alimentar a alegria do povo judeu. E com isso, nós conseguimos entender um pouco sobre as fontes literárias que foram usadas para construir essa literatura. Nós mencionamos na aula anterior sobre as fontes que foram utilizadas no livro de Esdras, ou seja, o autor que tradicionalmente nas Bíblias está como anônimo, mas dentro da tradição judaica acredita-se que tenha sido Esdras que tenha escrevido o livro que traz o seu nome, assim que ele também usou fontes, né? Ele também usou fontes para a construção dessa obra literária, e dentre estas fontes, ele utilizou um recurso dentro da literatura, que se chama recurso da memória, aonde ele fez uso da sua própria memória e da memória de Zorobabel para construir esta parte da literatura. No livro de Neemias não é diferente. Por quê? Tradicionalmente, o livro de Neemias e o livro de Esdras fazem parte de um único volume dentro da historicidade da Bíblia hebraica. Nós vamos tratar daqui a pouco sobre essa questão. Quando que se deu o desmembramento, né, desses dois livros. Mas quais são as fontes de construção literária do livro de Esdras? Ora, como você pode ver aí na sua tela, o recurso que foi utilizado pelo escritor do livro de Neemias foi as fontes chamadas fontes de memória, ou ferramentas chamado ferramenta da memória. A primeira memória que ele utilizou para dar início à construção literária desta obra foi Neemias, ou seja, as memórias do próprio Neemias, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 7, e depois vai do capítulo 11 ao capítulo de número 13. Entre o capítulo 1 ao capítulo 7 e 11 ao capítulo de número 13, se encontra o capítulo 8 ao capítulo de número 10, que são as memórias de Esdras. São as memórias de Esdras, ou seja, todo este livro, praticamente, ele é construído através de relatos, de memórias, de narração. Por isso que nós vamos encontrar sempre falando na primeira pessoa, ou até mesmo se referindo a uma outra pessoa, falando na segunda pessoa, mas dentro da visão do escritor. Algo bem interessante também da gente destacar aqui é que a obra que Neemias, a obra que Esdras estava fazendo,
foi uma obra que teve a permissão do rei da época. Ou seja, eles eram funcionários do governo e que pediram licença das suas atividades, né, de serviço ao rei, pediram licença. Né? Esdras poderia ter sido um grande secretário, Neemias poderia ter sido o copeiro do rei, e porque ele era copeiro do rei, e o copeiro provava o vinho, ou provava a bebida do rei, um pouco antes, né, do rei beber. Em primeiro lugar, ele provava e depois dava para o rei, porque corria o risco dos reis daquela época de serem envenenados. Então, o copeiro era um homem de extrema confiança do rei. Então, eles eram funcionários do governo. Para eles saírem da sua terra ali, do seu trabalho, para ir a Jerusalém, a sua terra natal, foi necessário a permissão do rei Ciro, do rei Artaxerxes, que permitiram, né, essas pessoas a irem até Jerusalém para construir a cidade de Jerusalém. Ao ir a esta cidade de Jerusalém, a sua cidade, eles deveriam fazer o trabalho que eles pediram ao rei para fazer. E uma vez o trabalho feito, eles deveriam voltar para o seu trabalho e apresentar um relatório de serviço realizado. Uma boa parte dos estudiosos acreditam que esta obra literária, o livro de Esdras e o livro de Neemias, não é apenas um livro que faz parte da Bíblia Sagrada, mas ela se trata de um relatório de serviço, de um relatório prestado, em honras ao rei Ciro e ao rei Pérsia e a todos os outros reis que sucederam depois. Porque esses tipos de acontecimento ficavam registrados nos livros dos reis da época. E este livro de Esdras e o livro de Neemias eram uma espécie de relatório de serviço prestado, né, mostrando tudo quanto eles fizeram dentro da permissão do rei. Quando eles retornam com todos esses registros. Então, alguns estudiosos acreditam que seja uma espécie também de relatório prestado. Né? Então, o que nós podemos entender, a construção literária desse livro foi mediante a memórias, né? Memórias de Neemias e a memória de Esdras. Melhor dizendo, né? Vamos tratar aqui sobre a curiosidade, uma curiosidade. Os irmãos podem perceber que eu sempre falo Esdras e Neemias, né? Por quê? Porque bem antes, né? Os livros eram tratados como um único só, um único livro apenas. Esdras e Neemias fazem parte de um único livro apenas. Nós já estudamos sobre essa questão e vimos a importância disso para os judeus. Os judeus não entendem como um relato separado, assim como Reis, assim como Samuel, assim como Crônicas. Nós já estudamos sobre esses livros e mencionamos que estes livros são tratados como um único livro apenas, ou seja, só existe um livro de Reis, só existe um livro de Samuel, só existe um livro de Crônicas. Já para nós, existe o primeiro e o segundo livro de Samuel, o primeiro e o segundo livro dos Reis, o primeiro e o segundo livro de Crônicas, que houve essa divisão posteriormente, né? Quando houve ali a tradução da Septuaginta, veio a Vulgata Latina. E não é diferente no livro de Esdras e Neemias também. Eles eram citados, uma nota aqui, uma curiosidade, tá? Eles eram citados como um único livro até a Idade Média. Até a Idade Média, ainda se tratava esses livros como um único só. O primeiro a citá-los separadamente foi um dos pais da igreja chamado Orígenes. Orígenes foi o primeiro a citá-los separadamente. No momento que Orígenes separou esses livros na sua fala, isso refletiu na tradução da Vulgata Latina. Por isso que chegou até nós com esta divisão dos livros. Esdras
e Neemias, né? Uma outra coisa bem interessante também, a arqueologia ela tem trabalhado de forma maravilhosamente para poder comprovar os fatos da Bíblia Sagrada. A arqueologia, bom, pelo menos aquela que se preocupa em confirmar os fatos históricos que aconteceram, fatos estes que estão relatados na Bíblia Sagrada, nós temos aí dentro da arqueologia uma descoberta extraordinária que comprova os fatos registrados no livro de Neemias. Ou seja, existe uma descoberta chamada papiros elefantinos. Esses papiros elefantinos foram descobertos. Quando foram descobertos, encontraram, junto com esses papiros elefantinos, uma carta datada do ano de 408 a.C. Foi uma carta destinada a Bogoiás. Era um cidadão, né? O nome meio esquisito, mas era um cidadão lá da época, né? Bogoiás. Provavelmente, quem era Bogoiás, professor? Provavelmente, Bogoiás foi sucessor de Neemias como governador da província de Judá. E esta carta também foi endereçada aos filhos de Sambalate, né? A carta faz referência ao sumo sacerdote Joanã, sucessor de Eliasibe, que foi contemporâneo de Neemias. Esta carta confirma o mandato, né, de Neemias como governador de Judá, entre os anos de 445 a 408, aproximadamente. Isso é um achado arqueológico, né, que comprova a historicidade do livro de Neemias, a liderança do livro de Neemias, comprova a existência de Sambalate, e mostra-nos que Sambalate teve seus filhos, né? Ou seja, todo o contexto histórico realmente existiu. Lembrando a você que todas essas informações ficará aí no link para você poder baixar aí seu PDF, é totalmente gratuito, tá bom? E tem todas essas informações no PDF. Estamos falando tanto sobre o livro de Neemias e não mencionamos ainda quem é o autor deste livro. Professor, quem é o autor do livro de Neemias? Ora, o livro de Neemias, assim como o livro de Esdras, faziam parte de uma única obra só. E tendo de ponto de partida esta particularidade, nós podemos afirmar que Esdras tenha sido o escritor majoritário, o escritor prioritário desta obra. Mas isso não quer dizer que Esdras escreveu esse livro sozinho e que não teve participação de mais ninguém. Porque na construção desta obra literária, nós podemos ver o quê? Que ele se utilizou de memórias, tanto suas quanto memórias de Neemias, nesta ocasião. E como nós podemos perceber isso? Nós já mencionamos, vou repetir aqui novamente, do capítulo 1 ao capítulo 7 e capítulo 11 ao capítulo de número 13, ele está sempre falando na primeira pessoa sobre os feitos de Jerusalém. Ou seja, Neemias iniciou esta obra e Esdras finalizou esta obra. Ou seja, dentro da composição literária deste livro, da construção deste livro, nós temos dois escritores. O primeiro dele, Neemias, né, e segundo, Esdras, que fez o fechamento desta obra literária. Vamos falar agora um pouco sobre os muros e as suas características, porque é o que está em evidência no livro de Neemias. Ou seja, quando Neemias ficou sabendo que os muros estavam destruídos, o povo estava padecendo, e Neemias muito se angustiou. A permissão que o rei deu a Neemias foi para irem reparar as portas, construir os muros, edificar os muros.
foi para fazer esta obra. Então, o livro gira em torno desta grande obra realizada, os muros de Jerusalém. E qual é a importância desses muros? Deixando de lado um pouco toda a aplicação espiritual acerca dos muros, nós vamos entender sobre a questão literal da importância desses muros. Toda obra de antigamente, toda cidade de antigamente, bom, pelo menos as cidades mais importantes da Bíblia Sagrada, todas elas havia muros. Por quê? Porque muro era sinal de proteção. Muro era sinal de liberdade. Muro era sinal de beleza da cidade. Muro era sinal de tranquilidade. Muro era sinal de que as pessoas poderiam viver em paz dentro da cidade, porque fora da cidade havia os muros para protegê-las, né? Os muros eram tão importantes que os soldados que faziam o serviço de proteção em cima desses muros. Se os soldados estavam em cima desses muros ou nas torres que compunham a construção desses muros, era sinônimo de paz, de segurança, de tranquilidade, onde as crianças poderiam brincar nas praças, onde as pessoas poderiam comercializar ali sem nenhum problema, sem nenhum problema, né? As pessoas poderiam comercializar ali bem tranquilo, né? As pessoas poderiam comercializar ali muito tranquilamente. Por quê? Porque havia os sentinelas ali, havia os soldados que estavam ali, que eram chamados de sentinela, nas torres de vigia, eram denominados os sentinelas. Agora, trazendo para um pouco da nossa aplicação nas questões espirituais, é praticamente tudo isso também. Ou seja, é uma simbologia da proteção de Deus para com o seu povo. Os judeus também pensavam assim. No Salmo 121, no verso 4 ao verso de número 6, nós podemos encontrar uma comparação, ou seja, o salmista compara a Deus como um sentinela, um guarda, o guarda de Israel. Ele não dorme e nem tosqueneja. É bem interessante quando nós vamos fazer um estudo sobre essa palavra, tosquenejar no hebraico. É uma palavra que nos faz entender que Deus não tem pálpebra. Sabe essa pálpedrazinha aqui, ó, essa pálpedrazinha, que é o que, quando nós piscamos, né, lubrifica os nossos olhos. Ou seja, o que o hebraico quer nos dizer ali? Quer nos dizer que Deus está com seus olhos fitos. Ele nem pisca. Ele está constantemente de olho no seu povo, na sua cidade, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Ou seja, Deus ele não dorme e nem tosqueneja, né? Porque era uma característica dos soldados quando cansavam das vigílias da noite, do seu trabalho noturno. Alguns deles, né, vamos dizer assim, ele tosquenejava, eles piscavam, né? Eles davam aqueles cochilinhos. E era de suma importância que os soldados permanecessem sempre em vigilância, atentos, porque o inimigo era sorrateiro. E isso mostrava a importância do sentinela. Por isso que a Bíblia vai nos dizer: se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Bom, vamos lembrar aqui, né, o porquê que os muros estavam destruídos. Nabucodonosor II invadiu Jerusalém e destruiu tudo, né? E Neemias estava ali para construir novamente os muros da cidade. Ele não só fez essa construção, né, mas como também ele trouxe uma série de outras construções sociais, espirituais para o povo. Na narrativa bíblica, é mencionado que existiam 12 portas, né? 12 portas. As portas eram algo muito importante para a cidade.
ela era tão importante que essa questão de portas, ela é mencionada nos Salmos, é mencionada lá em Apocalipse, mas existe um salmo que nos traz esta ideia da importância dessas portas. Salmo 87, verso 2 e 3, que vai nos dizer: o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Né? Ou seja, Deus estava atento às portas da cidade. Poxa, mas por quê, né? Que as portas das cidades faziam com que Deus prestasse tanta atenção nas portas das cidades. O que acontecia nas portas das cidades que chamava a atenção de Deus? Ora, nas portas das cidades eram feitos os juízos, era apregoado a justiça. Na porta da cidade era o local onde anciões se reuniam. Lembra lá de Jessé, né? Samuel, quando vai a Belém, ungir a Davi na casa de Jessé o Belamita, né? E que os anciões da cidade saem ali ao encontro, os anciões ficavam nas portas, aconselhando, julgando o povo. Lembra de Débora? Débora julgava as pessoas debaixo de um pé de árvore, mas muitas das vezes ficavam ali pelas portas da cidade. Ou seja, as portas das cidades eram um local de encontro. Os gregos também tinham seus locais de reunião, chamado ágora, né? E os romanos tinham seus fóruns, ou seja, assim como a ágora para os gregos e os fóruns para os romanos, assim eram as portas para Jerusalém, um local de se apregoar a justiça, os conselhos, o local onde as pessoas se reuniam para um bate-papo, uma conversa, né? Era algo muito importante. Então, Deus sempre estava de olho nestas portas. Falando de portas, né? Em todo o período bíblico, né, existiam as suas 12 portas. A Bíblia muito menciona sobre, no período bíblico, existir 12 portas. O nosso comentarista, ele menciona essas 12 portas, né, que destaco aqui: a porta do gado, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, porta oriental, porta de Mificade, do ouro ou de guarda, porta de Efraim. São aqui 12 portas mencionadas no período bíblico. Só que atualmente Jerusalém já não possui essas 12 portas. O que ela possui hoje são apenas 8 portas. Ou seja, Porta Nova, Porta de Damasco, Porta de Herodes, Porta de Santo Estevão, Porta Dourada, Porta de Sião, Porta de Mouros, Porta de Jafa. Atualmente só existem essas 8 portas, que também são portas muito significativas para a cidade de Jerusalém nos dias de hoje. Eu quero trazer aqui também uma curiosidade sobre uma das portas que é mencionada em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 3, é mencionado a porta formosa do templo. O texto de Atos 3 vai nos falar que Pedro e João subiam à oração à hora nona, quando se depararam com um paralítico, um coxo, que estava sentado ali à porta formosa do templo. Ele era colocado ali todos os dias para pedir esmola. A narrativa bíblica vai nos mostrar que, ao pedir esmola a Pedro e a João, ambos olharam fitos para aquele paralítico e Pedro, tomando a iniciativa, disse as famosas palavras, né, que se encontram no versículo de número 6. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E esse paralítico, ao ser curado, né, os seus tornozelos se endireitaram,
suas pernas se firmaram e ele entrou para dentro do templo, saltando e glorificando a Deus. Agora, esta porta, a porta formosa do templo, nos faz entender que parece que esta porta logo dava acesso ao templo propriamente dito. É porque a narrativa bíblica vai nos dizer, como fosse uma espécie de ato contínuo, que esse paralítico entrou para dentro do templo, né? Saltando e glorificando a Deus. Vamos ver aonde se encontrava esta porta, a porta formosa do templo, aí na sua tela. Bom, como podemos ver, aqui é uma ilustração, uma espécie de maquete do templo, né? De todas as suas muralhas, e a porta formosa do templo é exatamente esta porta que está aí sinalizada com a seta. Ela é a porta formosa, também conhecida como porta dourada, que esta porta também é conhecida como porta de Nicanor, porque foi uma oferta, foi uma doação de um judeu alexandrino, por nome Nicanor. Ele doou esta porta e, segundo os historiadores, segundo aqueles que pesquisam esta área, diz que esta porta, porta de Nicanor, ou a porta dourada do templo, ou biblicamente conhecido como porta formosa do templo, uma nota de rodapé, é bem interessante nós destacarmos que essa expressão porta formosa do templo era como esta porta era falada ao seu respeito nos tempos de Jesus, né? Nos tempos dos apóstolos, dos discípulos, porque as pessoas, quando olhavam para esta porta, via a beleza nela. Por isso que essa porta ganhou o nome de porta formosa do templo. Era uma linguagem popular da época que foi incluída dentro da narrativa do texto bíblico. Mas ela era oficialmente conhecida como porta de Nicanor, que era um alexandrino, né, um judeu alexandrino que doou, né, esta porta. Esta porta era revestida de ouro e prata. Essa porta era revestida de ouro e prata. E era uma porta extremamente pesada e extremamente valiosa, né? Ela excedia o valor de muitas outras portas, praticamente de todas as outras portas, excedia o valor, né? O valor monetário, dinheiro, dessa porta. Por isso que ela ganhou tanto destaque na narrativa de Atos, capítulo de número 3. Alguns estudiosos ainda arriscam a falar a respeito da metragem desta porta, tanto a sua altura quanto a sua largura. Pois vejamos, uma boa parte dos estudiosos acreditam que esta porta possuía entre 22 a 25 metros de altura e entre 18 a 20 metros de largura. É uma porta extremamente grande. Outros estudiosos dão uma numeração um pouco diferente, mas ambos os grupos de estudiosos concordam que haveria necessidade de muitos homens para abrir uma porta como esta. Ou seja, não era tão fácil abrir uma porta como essa. Mas o que nos chama a atenção é uma porta tão formosa, tão bonita, tão elegante, tão valiosa, e no pé desta porta havia um paralítico, né? A beleza do templo, a beleza da entrada do templo nesta porta, e ao pé desta porta um paralítico. Paralítico este que só recebeu a cura a partir do momento que se depararam com um homem simples, que não tinham prata e nem ouro, mas tinha o que era de mais valioso, que a maioria das pessoas hoje em dia não possui, que é o levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Então, esta é algumas particularidades sobre as portas de Jerusalém, que hoje já não tem mais a mesma quantidade das portas que existiam antigamente. Mas ambos os significados, a valorização destas portas,
até hoje ainda é de suma importância. Lá nas regiões celestes, a Nova Jerusalém Celestial, lá terá as 12 portas. É isso que nos diz em Apocalipse, né? Então, vamos nos deparar com as 12 portas de Jerusalém nas regiões celestiais, quando, por fim, estarmos com Cristo na glória. Vamos falar agora um pouco sobre a questão da construção dos muros. A Bíblia vai nos dizer que houve o início da construção dos muros. Esta data, ela é um pouco discutida entre os teólogos, tá bom? Pelo menos uma boa parte dos teólogos discutem a respeito da exatidão desta data. Outros dizem que o número 52 seja um número apenas simbólico para expressar que houve a conclusão desta obra. Mas a Bíblia vai nos dizer que esta obra foi terminada no mesmo ano. A maioria dos estudiosos datam o início desta obra no dia 11 de agosto de 445 a.C. E o término desta obra no mesmo ano, dia 2 de outubro de 445, ou seja, no mesmo ano. Alguns acreditam que tenha sido 52 dias. Bom, pelo menos uma boa parte dos estudiosos acreditam na veracidade do texto, falando que realmente foram 52 dias cravados para se concluir esta obra. Outras pessoas, porém, dizem que 52 dias é um número simbólico, que era uma glorificação para a conclusão desta obra, dando ênfase ao grande trabalho realizado. Dentre essas pessoas que não concordam com esta numeração de 52 dias, nós encontramos um grande estudioso da palavra de Deus, um grande nome da historicidade bíblica, o Flávio Joséfo, o pesquisador, né? Um judeu, Flávio Joséfo, que em sua obra Antiguidades, volume 11º, parte 5 e 6, ele relata que este simbolismo de 52 dias era apenas para enfatizar a questão da conclusão da obra, que não foi exatamente em 52 dias que eles concluíram esta obra. Ou seja, para Flávio Joséfo, foram necessários 2 anos e 4 meses para levantar as muralhas de Jerusalém. Alguns estudiosos acusam, no caso ele, Flávio Joséfo, acusam essa conclusão, ou o cronista, ou o escritor, no caso Esdras, de glorificar a obra, dando-lhe tão rápida execução. Então, dentre muitos estudiosos que pensam ao contrário, Flávio Joséfo também pensa ao contrário. Diz que não foi em 52 dias, mas demorou 2 anos e 4 meses para se construir a obra, devido à dimensão desta obra, que nós vamos ver daqui a pouquinho uma particularidade sobre quantos metros havia o muro, né? O muro de Neemias, né? Quando ele estava reparando os muros. Mas eu, particularmente, não estou sozinho nesta obra, eu não estou sozinho nesse pensamento. Tem um teólogo chamado Burman, né? Um teólogo Burman também, ele tem esse mesmo pensamento que eu vou mencionar aqui aos irmãos. Tá? Quando nós pensamos na construção da obra em 52 dias, nós temos que pensar o seguinte: a narrativa bíblica vai nos dizer que Neemias, ele ao ser autorizado e voltando para Jerusalém, para voltar a Jerusalém para construir, ou para reformar, ou para reparar os muros, ele notou esta particularidade, esta necessidade nos muros. Nós temos que entender que uma boa parte dos muros de Jerusalém não estavam derrubados, tá? Não estavam derrubados, estavam de pé. E era necessário que estes muros fossem reparados. Uma outra parte havia sido derrubada, assim também como as portas da cidade precisavam ser reparados. Se nós formos fazer uma análise minuciosa do texto bíblico, nós vamos conseguir chegar à conclusão que Neemias mais reparou
reparou os muros do que construiu. E a equipe que Neemias liderava era uma equipe boa de braço. Neemias tinha uma ótima liderança. Neemias não era daquele que diga vai e faz. Neemias era daquele que diz assim, vamos fazer, porque este é o líder, né? O chefe fala vai e faz. O líder fala vamos fazer. Né? Então, Neemias era deste, né? Vamos fazer, vamos edificar, vamos construir. Ou seja, ele se incluía no meio deste povo. A liderança de Neemias era extraordinária. Neemias conseguiu contagiar o povo com a sua dedicação. E isso fez com que a obra ganhasse força. Por ele não ter que construir tanto, mas ter que reparar os muros, construir uma pequena parte e reparar as portas, e isso faz com que ele termine os muros com 52 dias de trabalho. Analisando agora uma questão muito importante, que é a questão espiritual do negócio, porque as escrituras, nós às vezes não podemos espiritualizar tudo que tem dentro das escrituras. Muitas das vezes nós temos que trazer dentro da literalidade do texto, mas vendo por um lado espiritual, 52 dias era realmente insuficiente. Não havia como concluir esta obra em 52 dias, humanamente falando. Mas nós temos que entender que na mesma narrativa bíblica, nós encontramos Neemias orando e consagrando. Neemias estava orando, estava consagrando e pedindo a Deus a direção certa. Então, nós podemos entender que Neemias não estava sozinho nesta construção. A mão do Todo-Poderoso estava com ele. E a mão do Todo-Poderoso, estando com Neemias, fez com que ele concluísse esta obra em 52 dias, literalmente dentro da Bíblia Sagrada. A narrativa bíblica está coerente com os fatos relatados, né? Então, nós entendemos que Deus estava presente nessa obra, porque era da vontade de Deus que esses muros fossem reerguidos, fossem edificados, fossem reparados, fossem construídos, né? Era da vontade de Deus. E com isso, esses muros ficaram de pé em 52 dias. Como eu disse, não estou sozinho nesta forma de pensar. Um teólogo também, Burman, né, também pensam da mesma forma. Você pode encontrar algo semelhante também no livro de Champlin, tá? Antigo Testamento interpretado versículo por versículo. Você pode encontrar também, acho que não me engano, é volume 3, que vai falar sobre o livro de Neemias. Então, esta é uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, esse pequeno raciocínio. Avançando um pouco mais na nossa lição, vai nos falar sobre o arrependimento, né? E vamos tratar o arrependimento dentro da perspectiva do nosso comentarista, que o arrependimento, diz palavras do nosso comentarista, né, evangelista Josué da Silva, né? Abre aspas, ele diz: o verdadeiro arrependimento não é quando se chora apenas, mas quando se muda de atitude. Fecha aspas. Esta declaração, ela é verdadeira, né? Ela é verdadeira, porque é uma declaração que corrobora com o significado original das palavras. Ou seja, não é quando se chora apenas. Tem pessoas que têm remorso, que choram simplesmente por remorso. Outras pessoas, elas choram, se arrependem e mudam de atitudes. O que significa a palavra arrependimento no hebraico, professor? Vamos começar pelo hebraico, porque o hebraico é o Antigo Testamento, né? E vai nos fazer entender um pouco melhor, porque o significado dentro da raiz hebraica vai refletir no pensamento dos escritores do Novo Testamento. Então, para os judeus, primeiramente, vamos mencionar assim: existem muitas palavras que podem significar arrependimento, tá, no hebraico. Porém, existe uma palavra bem comum que os judeus costumam utilizar para arrependimento, que é a palavra hebraica techuvá. A palavra hebraica, nós já estudamos sobre isso, a palavra techuvá,
né? Na aula, se eu não me engano, foi de que nós estudamos sobre a palavra techuvá, que esta palavra significa retorno, voltar ao princípio. Mas não é simplesmente voltar ao princípio. Mas a palavra techuvá nos fala sobre um verdadeiro arrependimento. Arrependimento tão profundo que faz com que a pessoa mude a sua maneira de pensar e retroceda uma direção diferente. Tome uma nova atitude, faça novas coisas, né? Ou seja, techuvá é um profundo arrependimento que faz com que a pessoa volte, faz com que a pessoa retorne ao ponto de partida e faça as coisas certas, né? No Antigo Testamento, podemos ver esta realidade, ou seja, os profetas continuamente chamam as pessoas, o seu povo, as nações, para o techuvá. Ou seja, eles estão sempre falando, olha, arrependam-se verdadeiramente, volte nos seus caminhos e obedeçam a palavra do Senhor. Esta é uma realidade que nós encontramos no Antigo Testamento. Agora, e é interessante que no Novo Testamento, nós encontramos uma outra palavra, que já é em grego, que se chama uma palavrinha metanoia, né? A palavra metanoia significa conversão, né? Ato espiritual, bem como intelectual também. Como a questão é do texto grego koiné, fazendo menção mais ao pensamento grego, por isso que entra metanoia, uma particularidade da conversão ou da mudança intelectual, a mudança de pensar diferente, por isso, por causa que é um convívio, né? É um pensamento grego desta palavra. A palavra metanoia significa conversão, mudar de atitude, mudar de direção, ter a mente mudada, ter a mente transformada. E não é só isso. Nos fala também, a palavra metanoia, fala-nos sobre amadurecimento ou florescimento espiritual. Ou seja, o indivíduo, ao se arrepender e mudar de direção, ele evolui espiritualmente. Ele deixa de estar andando por um caminho que está afundando ele espiritualmente e ele passa a andar por um caminho que está fazendo com que ele cresça espiritualmente. Ambas as palavras, metanoia ou techuvá, ou como qualquer outra palavra no hebraico para representar a palavra arrependimento, ela não é um ato exclusivamente apenas do ser humano. Porque quando há um quebrantamento profundo na vida do ser humano, que faz com que ele volte à prática das primeiras obras, isto foi uma ação de Deus sobre a vida desse indivíduo. Nós podemos ver nas palavras de Jesus que ele mesmo diz que o Consolador, o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é uma ação divina na vida do ser humano, fazendo com que o ser humano reconheça verdadeiramente os seus pecados, os seus erros e retorne para o ponto de partida que ele possa fazer coisas diferentes na sua vida, coisas que agradam a Deus. Esse mesmo pensamento nós podemos encontrar lá em Apocalipse, que Deus diz para a igreja dizendo: lembra-te da onde caíste, volta lá e arrependa-te, volte ao seu primeiro amor. Então, estas são algumas particularidades do livro de Neemias, né? O nosso comentarista também, ele vai falar sobre Sambalate, Tobias, né? Que são os inimigos da construção, o inimigo da construção dos muros. Ele vai falar sobre Sambalate, Tobias e Gesem, que foram inimigos que se opuseram à construção dos muros, né? Foram inimigos que se opuseram, fizeram de tudo para que Neemias não concluísse a construção do templo. Na obra de Deus tem isso. Na obra de Deus, essas pessoas já estavam lá.
né? Mas eles não fizeram a reconstrução dos muros. Quando encontrou alguém com iniciativa de fazer, eles queriam atrapalhar essas pessoas a fazer. E existe isso até os dias de hoje. Fazem de tudo para atrapalhar o progresso e o trabalho da obra de Deus. Chegaram até mesmo pagar, né? Chegaram até mesmo pagar um profeta para falar para Neemias que ele iria morrer naquele mesmo dia. Né? É de se imaginar até onde chega a ideia das pessoas que querem atrapalhar a obra de Deus. Chegaram a pagar um profeta para que falasse para o Neemias que ele iria morrer naquele mesmo dia e que era para ele correr e se refugiar no templo. Neemias, logo, possuindo um discernimento espiritual, viu que aquilo ali não tinha nada de Deus e nem ligou, irmão. Disse que isso aí era mentira e continuou trabalhando, né? O Neemias estava focado na obra, dedicado na obra que Deus colocou em suas mãos para fazer. Porque Neemias sabia que Deus estava com ele. Deus estava com ele e agindo Deus, quem impedirá? E com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula, né? Pedimos perdão pelo atraso da aula. Nós tivemos algumas complicações na nossa transmissão ao vivo, mas está aqui o conteúdo. Eu espero que você que acompanha o nosso canal continue acompanhando o nosso canal. Você que compartilha os nossos vídeos, continua compartilhando os nossos vídeos, tá bom? Estamos aí próximo de atingir algumas metas do canal. Vai vir novidades para os irmãos, produtos, né, que serão apresentados aqui aos irmãos. Teremos aí o lançamento da lojinha do professor, tá bom? Com caneta, com caneca, com camisas, com bíblias, com livros, com harpas, uma série de produtos que estará à sua disposição, se caso você quiser contribuir com este canal, com este projeto. Aqui nós falamos da palavra de Deus e comentamos coisas do dia a dia, do mundo evangélico, né? Nós estamos vivendo no último tempo e às vezes é necessário nós abrirmos os olhos de muitas pessoas que estão caminhando por um caminho meio complicado, tá bom? Então, agradeço pela sua audiência, agradeço pela sua presença aqui. Fique na paz de Cristo Jesus. Se precisar do material, está aí na descrição desse vídeo. Compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá bom? E se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Tá vendo aí? Se eu não me engano, tem aí embaixo aí, ó, uma palavrinha aí escrita assim, assinar canal, tá bom? Você clica nele, confirma ali e você já está inscrito no nosso canal. E se aparecer aí bem ao lado um sininho, clica no sininho e na opção todas. Aí todas as vezes que colocarmos um vídeo nesse canal, você será notificado pelo YouTube para que juntos vamos estudar a palavra de Deus. Tá bom, querido? Você me vê no próximo vídeo e Shalom Adonai. Deus te abençoe. A paz do Senhor.